Você escutou isso? Corre, é fogo! E que semana tensa nós tivemos aqui na Marina em Valência. E é hora de começar a nossa temporada e partir para o primeiro destino, que é Ibiza. Mas antes nós precisamos estocar a Joy com o máximo de mantimentos possível, para não ter que ficar indo toda hora no supermercado em alguns lugares remotos que provavelmente vão ser bem mais caros. Aqui na Espanha tudo é muito fácil. O supermercado, por exemplo, nós compramos tudo online e eles entregam aqui, no barco, no dia e na hora marcada. Achar lugar para guardar tudo isso por aqui foi meio difícil, mas depois de algumas horas conseguimos organizar tudo. Outra coisa que fazemos no início da temporada de verão é guardar todas as nossas roupas de frio nessas sacolas de plástico. Tiramos todo o ar dela para reduzir o tamanho. O Duda ele sempre se encarrega de guardar elas nos nossos porões. Estávamos tão focados em arrumar tudo no barco para nossa saída da marina que nem estávamos prestando muita atenção no que estava rolando bem do nosso lado. Escutamos uma explosão e corremos para fora da Joy para ver o que estava acontecendo. Um iate São Lourenço de 88 pés tinha chegado ontem na marina, tinha explodido e uma fumaça branca estava saindo lá de dentro. Esse aqui é o barco que tinha chegado de uma travessia, 2 dias vindo da França. O sinal de AIS deles nos eletrônicos ainda estava funcionando. Ele se chamava PESA. Um barco que custa mais ou menos 70 milhões de reais estava pegando fogo. Rapidamente a fumaça branca se transformou em grandes lavaredas de fogo, impossíveis de serem contidas. E o pior de tudo é que o barco ele tinha acabado de abastecer com 8 mil litros de combustível no posto de gasolina que estava ali do lado. Em apenas 10 minutos o barco foi tomado pelo fogo. Os barcos que estavam ao lado sem ninguém dentro foram rapidamente removidos e salvos pelos marinheiros. E os bombeiros não conseguiam controlar o fogo e estavam com muito medo que uma grande explosão poderia acontecer a qualquer momento. Como o fogo não conseguia ser controlado, os bombeiros trouxeram esse navio aí, para jogar o máximo de água do mar nele, o que acabou afundando o barco ali mesmo. É muito triste ver uma coisa dessa acontecer do seu lado e você não poder fazer nada no momento. Sorte que todas as pessoas que estavam dentro do barco na hora da explosão não ficaram feridas. Também. Olha isso, são 7h15 da noite e o barco tá ali, ó, metade afundado e ainda tem fogo no negócio. Detonou tudo. Que dó. Antes de sairmos, o Duda acha importante subir no mastro, para dar uma verificada para ver se tudo está ok. E também dessa vez ele ia tentar arrumar um problema de vibração e barulho do vento, que corre pelo rigging do barco para dentro e se torna muito alto e insuportável para dormir nas ancoragens. Então, depois de desistir de obter uma solução para esse pequeno problema do estaleiro que construiu a Joy, ele ficou quebrando a cabeça para inventar uma solução caseira. Ele resolveu passar esse cabo aí nos estais laterais com o objetivo de romper a passagem direta do vento, o que causava uma vibração, como se fosse um assovio, sei lá, um barulho intenso dentro da Joy quando o vento soprava pela proa.
Essa foi a primeira vez que eu subi alguém no mastro. Sei lá quem estava mais nervoso, se era o Duda ou se era eu. Foi. Eu não gosto muito de subir no mastro. Sei lá, sempre dá um frio na barriga. Sobe mais um pouquinho. Tá. Já que estava aqui em cima, além de prender o cabo que resolverá nossos problemas de barulho e de vibração, checar todo o rigging. Notei também que tudo estava muito sujo, com aquela poeira que chega por aqui do deserto do Saara. Então precisava dar uma limpadinha em tudo por aqui também. Vai desenrolando aí, ó. Vai passando por trás, ó. Não, pro outro lado. Pro outro lado. Pro outro lado. Isso. Ficar ali em cima por muito tempo já fazia minhas pernas doerem um pouco. Então era hora de descer. Minha vida está em suas mãos. Obrigado por me trazer de volta. Já te ajudo, tá? Opa! Vamos então dar um forward para o futuro, para ver se deu certo ou não. Hoje, 2 semanas depois, estamos com 30 nós de vento. E ali na cabine, 0 barulho de vibração. Que vinha daqui, ó. Então, problema resolvido. Agora são 3h31 da manhã e é hora de partir sentido Ibiza, aqui de Valência. E assim começa a nossa nova temporada. Não importa pra mim quantas milhares de milhas já velejei no passado. O começo de uma nova temporada, depois de um longo inverno na marina, parado, me deixa sempre muito ansioso. E me sinto como se estivesse soltando os cabos pela primeira vez na vida. Escolhi sair às 4 da manhã, para navegarmos durante o dia todo e chegar e ancorar em Ibiza ainda de dia. Assim que saímos da marina,
senti uma ondulação de proa, que para mim era muito desconfortável. Tínhamos os motores ligados e a combinação do cheiro de fumaça de diesel, o balanço do barco, o estômago vazio e a ansiedade da partida começou a desencadear um problema que sempre tive e aprendi a controlar com o tempo: o enjoo no mar. Na última temporada velejamos mais de 2.000 milhas náuticas e praticamente não mareei. Mas hoje era diferente e essa travessia iria me testar. A parte de contrapartida se sentia ótima e me incentivava a descansar para ver se eu melhorava. Apenas no meio do caminho o vento subiu e conseguimos desligar os motores e seguir na vela. Infelizmente, eu não estava melhorando. Nem o remédio de enjoo que tomo em emergências funcionava. Qualquer coisa que comia ou bebia não parava no meu estômago. Eu sempre soube que muitos velejadores experientes também passam mal, às vezes, especialmente quando ficam longos períodos de tempo longe do mar. No meu caso, meu problema com enjoo parecia ter retornado por alguma razão. Passei mal 17 vezes durante essa travessia antes de ver a terra firme no horizonte. Olha, não é golfinho. É outro bichinho. Ah, que bonitinho. Chegamos em Ibiza em segurança, após uma travessia de 14 horas. Jogamos a âncora em uma linda baía na cidade de San Antonio. Apenas um pouco mais de um ano atrás, a Patty embarcou nessa aventura na Joy com pouquíssima experiência de mar. E hoje foi ela que nos conduziu em segurança até Ibiza, enquanto eu passava muito mal. Velejar provou mais uma vez ser um esporte em equipe, que fortalece as conexões entre pessoas. Temos muito ainda para mostrar por aqui. Nessa temporada, velejaremos todo o mar do Mediterrâneo, parando nas ilhas de Maiorca, Menorca e depois atravessamos para a Itália, para as ilhas de Sardenha e Sicília, antes de seguir rumo ao mar do Adriático e terminar a temporada em um país que se chama Montenegro, fora da comunidade europeia. Para não perder nenhum vídeo por aqui, é só clicar para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Se você perdeu nossa última temporada, não tem problema, é só clicar no playlist que vai aparecer na tela agora para conferir. Nos vemos no próximo vídeo.